E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Vincent van Gogh, o meu pintor favorito. E hoje eu tenho uma história muito legal para contar a respeito do Vincent van Gogh. É uma história que diz respeito a uma carta que ele escreveu para sua irmã no final da sua vida e diz que ele tomava diariamente o seu remédio contra o suicídio. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: eu tenho uma playlist sobre Vincent van Gogh que você pode acessar. Nessa playlist eu cito a edição que eu estou usando das cartas de Vincent van Gogh. Está tudo lá disponível, é uma série de temas e de variações sobre a vida de Van Gogh que você pode ter acesso. Então vamos lá, eu vou começar com a citação dessa carta e depois eu vou contar algumas histórias muito legais para você. Presta atenção na citação do trecho. Vincent, já perto da vida, escreve para sua irmã Wilhelmina e conta o seguinte: todos os dias tomo o remédio que o incomparável Dickens prescreve contra o suicídio. Consiste em um copo de vinho, um pedaço de pão e queijo e um cachimbo de tabaco. Não é complicado, você vai me dizer, e você não acha que a minha melancolia chega perto desse lugar? No entanto, em alguns momentos, mas... E aí ele continua conversando com a sua irmã. Você deve ter percebido aqui que Vincent van Gogh, primeiro, está dizendo que ele toma um remédio contra o suicídio. Ou seja, ele tinha uma melancolia, um sofrimento, talvez uma depressão, uma crise de ansiedade, e ele combate isso com algumas coisas: um pouco de vinho, um pedaço de pão, um pedaço de queijo e uma pitada no cachimbo de tabaco. Você vai perceber aí que o Vincent, primeiro, está citando Charles Dickens, o grande escritor inglês do século XIX, um pouquinho mais velho que Vincent van Gogh. E depois então ele cita essas coisas que ele utilizava para poder combater o seu suicídio. Bom, vamos então discutir um pouquinho de onde ele tirou, que lugar da obra de Charles Dickens ele tirou essa ideia e como é que esse remédio funcionava na vida dele. Primeiro, eu tenho que contar algumas histórias. Quando encontrei essa citação de Vincent van Gogh nas suas cartas, eu enviei esse trecho da carta para o meu irmão, que é cartunista, desenhista, é muito talentoso. E ele, a partir desse trecho da carta, criou um cartoon inclusive que eu utilizei numa exposição que eu fiz sobre a vida e a obra de Vincent van Gogh. Então dá uma olhadinha nesse cartoon super legal que mostra o Vincent van Gogh pintando, com a sua janelinha aberta, pintando. Você vai ver que essa cena que aparece aí na janela aberta é uma cena que depois ele imortalizou através das suas muitas leituras do Semeador. O Vincent van Gogh fez várias leituras, várias versões do Semeador, e numa delas aparece esse campo todo colorido, todo interessante que está aparecendo nessa cena da janela aberta. Você vai observar que enquanto ele pinta, na sua mesinha auxiliar ali está uma garrafa de vinho, um pão, um queijo e o seu cachimbinho, todos os elementos que aparecem nessa citação da carta. Então essa é a primeira história legal. Depois, a outra história legal a respeito disso é que eu encontrei o trecho de Charles Dickens que o Vincent van Gogh está mencionando nessa carta. Encontrei nessa citação aqui, nessa obra aqui, Charles Dickens, Histórias de Fantasmas. Nós temos aqui 13 histórias e uma das histórias que aparece aqui é a história do Barão de Grogzwig, que é exatamente a história de onde o Vincent tirou o trecho, ou tirou a ideia. Na verdade é uma releitura, uma atualização. O Vincent van Gogh não cita literalmente o Charles Dickens, mas ele menciona uma história que aparece aqui que eu vou já contar para você, tá bom? Eu estou utilizando essa versão da LPM de bolso, então uma versão pequena, você percebe aí, ela é relativamente fina, e aqui aparece essa interessantíssima história que está sendo utilizada por Vincent van Gogh. Então vamos lá, vamos para a história do Barão de Grogzwig, porque é daí que o Vincent tirou a sua ideia, o que narra essa história de Charles Dickens. Então é muito interessante, o tal Barão de Grogzwig, a narrativa do Charles Dickens começa assim: ele era um homem jovem e feliz, e ele foi naturalmente envelhecendo, e à medida que ele foi envelhecendo, ele foi se tornando infeliz. Ele casou,
ele começou a ter uma série de filhos, a sua vida começou a entrar numa rotina, ele começou a deixar de fazer as coisas que ele gostava quando era jovem, como por exemplo, caçar, se reunir com os seus amigos e fazer uma série de coisas legais, como sentar e beber. E aí o barão de Grogsvik começa a ficar deprimido, começa a ficar triste, começa a ficar entediado, começa a ficar aborrecido com a sua vida. E o que é que ele faz? Ele percebe que a vida está ficando tão chata que um dia ele resolve simplesmente dar fim à sua vida. E como é que ele faz isso? Ele planeja tudo direitinho, né? Ele era um homem rico, ele tinha uma casa muito grande, tinha um cômodo que somente ele tinha acesso. Então ele separa uma taça de vinho, ele prepara o seu cachimbo e ele se tranca no seu quarto e deixa avisado os seus criados que ele não quer ser interrompido. Ele leva naturalmente para dentro desse quarto uma faca também e com isso ele decide pôr fim à sua vida. Só que antes de pôr fim à sua vida, o que ele faz? Ele decide tomar a sua última taça de vinho e decide fumar o seu último cachimbo de tabaco. E ele senta e à medida que ele vai tomando o seu vinho e à medida que ele vai pitando o seu cachimbo, ele vai refletindo, vai avaliando a sua vida e quando ele termina de tomar o vinho, termina de pitar o seu cachimbo, ele chega à conclusão que a sua vida não era tão ruim e que as suas perspectivas em relação ao futuro não eram tão pessimistas como ele havia imaginado de antemão. E com isso, então, ele simplesmente desiste de pôr fim à sua vida. Foi daí que o Vincent van Gogh tirou a sua ideia do seu remédio contra o suicídio. Ou seja, quando você está triste, quando você está deprimido, o que é que você faz? Faz alguma coisa que você gosta. E à medida que você faz alguma coisa que você gosta, você tem tempo de refletir, você tem tempo de avaliar a sua própria vida. E naturalmente tem tempo de chegar à conclusão de que a tua vida não é tão ruim assim, né? E isso é muito legal, né? O que eu tenho para dizer acerca dessa história de um ponto de vista pessoal? Que eu sou um praticante dos preceitos de Vincent van Gogh e também de Charles Dickens. Eu gosto muito de tomar vinho, eu gosto muito de comer pão e de comer queijo e gosto naturalmente de associar todas essas coisas, né? Melhor do que fazer qualquer uma dessas três coisas é fazer todas elas ao mesmo tempo. Claro que eu não sou fumante, né? Não fumo nem cigarro e nem cachimbo. Então eu substituí aí a pitada do tabaco por uma garrafa de água mineral com gás, que é outra coisa que eu adoro também. Então eu associo essas quatro coisas e elas se transformaram para mim um símbolo de tudo aquilo que eu mais gosto e se tornaram um símbolo da vida abundante, da vida feliz. Então eu tenho momentos da minha vida em que eu paro para fazer essas coisas e isso me traz muita alegria. Naturalmente também me faz me conectar com o meu artista preferido, que é Vincent van Gogh, e também com um dos autores de literatura que eu mais aprecio, que é Charles Dickens, e aprendi a gostar de Charles Dickens a partir do próprio Vincent van Gogh, ok? E você, o que é que faz quando está triste? O que é que você faz quando está deprimido? O que é que você faz nesse tempo de pandemia em que você precisa ficar recluso? Conta pra mim aí, deixa aí os seus comentários que eu vou apreciar com muito gosto. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, não se esqueça também de deixar o seu like aí no meu vídeo. Se puder compartilhar nas suas redes sociais, por favor, faça isso. E se quiser sugerir algum tema, alguma ideia, eu vou apreciar com muito gosto, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.